Todo mundo sabe que encontrar pessoas com os quilinhos a mais é fácil, que excesso de peso faz mal para a saúde, todo mundo sabe também. O que muita gente não sabe é que a obesidade pode fazer parte da vida do seu bichinho de estimação. E esse é o tema que nós vamos tratar hoje, a obesidade animal. Então fique ligado que o Novo Campo está só começando. A obesidade tornou-se o problema de saúde mais frequente e preocupante entre cães e gatos de estimação. Segundo o último levantamento da Associação Médica Veterinária Americana, 40% dos cães dos Estados Unidos carregam quilos extras. No Brasil, a estimativa é que 30% dos cães e 25% dos gatos sejam obesos. Má alimentação, sedentarismo, castração e predisposição genética são os vilões do sobrepeso. Assim como nos seus donos, a obesidade é um distúrbio grave em animais, é fator de risco para problemas respiratórios e cardiovasculares e ainda predispõe a dores nas articulações. E para ajudar a evitar esse mal, nossa equipe foi conhecer de perto uma clínica em São Paulo que atende animais obesos e que os ajudam a voltar ao peso ideal. Eu estou aqui com a veterinária Mayra, ela tem essa clínica aqui, que é onde ela ajuda os cachorrinhos que são obesos, não só os obesos, mas principalmente os obesos, a deixarem de ser e ficarem magrinhos que nem esse seu aqui. Agora, a primeira coisa, Mayra, me fala, primeiro o que causa obesidade nos animais e quais os problemas que isso acarreta na vida do animal? Primeira causa, com certeza, de obesidade dos animais é o excesso de alimentação, o fator humano que a gente fala. Então, realmente, o fator humano, que é a pessoa dar um excesso de comida para o animal, tentando compensar ou porque o animal pede, ou porque ela quer dar carinho para o animal, então ela acaba dando alimentos. E muitas vezes alimentos gordurosos, alimentos da alimentação humana e não da alimentação animal. Outros problemas são problemas de desordens hormonais, como, por exemplo, o hipotiroidismo, o hiperadrenocorticismo, que são problemas hormonais que levam o animal a ter um ganho de peso. Até mesmo a castração, ela pode proporcionar ganho de peso, se a alimentação não for controlada e o exercício físico não for controlado também. Agora, tem uma regra para alimentação? Quantas vezes a gente pode dar a ração por dia ou não para controlar esse peso? É assim, quando você fala em emagrecimento, o ideal é que você fracione a alimentação. Então, que você utilize uma dieta balanceada ou caseira prescrita pelo veterinário ou uma ração para emagrecimento, né? As rações indicadas para restrição calórica. E aí que se faça o fracionamento em 4 porções, 5, para que ele coma mais frequentemente, porém menos. Isso faz com que acelere o metabolismo do animal e ele não fique com tanta fome, né, de ficar tantas horas em jejum. A atividade física também dá para fazer em casa para ajudar? Dá. O mais simples, principalmente se o seu animal não tem nenhuma lesão, o mais simples e funcional são pequenas caminhadas, tá? A regra é, vamos colocar para se mexer. Como o humano sedentário, muitas vezes ele acaba engordando, ganhando peso. O animal também. Então, pequenas caminhadas, a gente pode começa assim, vou até o meio do quarteirão, depois vou até o final do quarteirão, pequenas atividades físicas diárias. Isso já ajuda a aumentar a atividade do animal em casa. Então, aquele animal fica deitado o dia inteiro, é interessante que ele se mexa na casa. Então, vamos começar a brincar, jogar uma bolinha, sempre tomando muito cuidado e atento às vezes a lesões, como por exemplo o animal começar a mancar, começar a sentar e não conseguir se movimentar mais. Isso são indícios de que às vezes ele tem uma lesão e que ele não está conseguindo se movimentar muitas vezes por dor. E aí não se movimenta, come demais, engorda mais ainda. Esse aqui é o Eros, ele está fazendo um alongamento, é isso? Isso, exatamente. O Eros, ele é um pastor e como muitos pastores, ele tem problemas na coluna quando fica mais velho, né? Então, para isso, é essencial um tratamento de vários fatores. Então, por exemplo, o controle do peso é muito necessário, exercícios físicos e, é claro, como as meninas estão demonstrando, o alongamento dele, manter as articulações saudáveis, a musculatura saudável e tudo isso trabalhar para que ele consiga sustentar
o peso dele de uma forma muito saudável, né? Então são exercícios programados que a gente faz com o intuito de manter ele saudável e manter ele bem, com que ele não sinta dores, não sinta nenhum problema tão difícil às vezes que acomete esses animais da velhice. O Eros não é um cachorro obeso, ele só tem que controlar o peso dele devido à idade dele, a coluna também, né? Isso, como ele tem essas alterações na coluna, é como um ser humano. Uma pessoa que tem problemas de coluna jamais pode ter um sobrepeso, porque isso acarreta diretamente. E eles, como quadrúpedes, a coluna sustenta todo o peso do abdômen. Então ela precisa ter uma coluna forte e se o abdômen for um pouquinho maior, realmente vai acarretar em grandes e sérios problemas. E realmente assim, o Eros é um animal grande, de porte grande, porém realmente é necessário que ele tenha um peso controlado e proporcional ao tamanho dele. Agora, se fosse um cachorro obeso, esse tipo de tratamento também serviria para ele? Sim, muitas vezes a gente faz o alongamento como uma preparação para o exercício físico ou após, às vezes, o exercício físico como um complemento ao tratamento, né? Dependendo do caso e da intensidade do exercício, ele é feito logo após o exercício ou após um tempo, quando o músculo já está mais frio, né? Dependendo de como você quer trabalhar essa musculatura. Por isso que isso tudo é programado pelo veterinário que trabalha com o animal. Mas sim, da mesma forma com que o humano, quando faz exercício físico, precisa trabalhar a parte de alongamentos e exercícios complementares, o animal obeso também. Ideal, porque ele tem um baixo impacto nas articulações, treina toda a parte muscular, trabalha o animal como um todo, porém sem que ele tenha estresse articular. Então animais com problemas de coluna, problemas de joelho, de cotovelo. O ideal é que eles façam exercícios na água inicialmente, na fase de recuperação. Os animais obesos também se beneficiam muito desse tipo de exercício, justamente porque com a obesidade, o estresse articular é muito grande no caminhar. Então, nas fases iniciais, quando estão começando a emagrecer, às vezes não aguentam os exercícios em solo. Então, a gente parte para a hidroterapia. Aí o impacto é bem menor, né? O impacto é bem menor, você tem a resistência da água que incrementa o ganho de massa muscular, né? Você vencer a água, a resistência da água aí contra se movimentar, né? Como nós. Você andando na água, você faz um esforço bem maior. Então, faz um ganho de massa muscular. E com uma maior massa muscular, o corpo queima mais calorias e emagrece mais. E é meio que instintivo, eles entram já começam naturalmente a andar quando a esteira começa a funcionar, né? Exatamente. A gente ensina um pouco, tem alguns animais que a gente treina, mas tem outros que acaba sendo bem instintivo. E algumas raças gostam muito. Pastores gostam, labradores, goldens, eles adoram esse tipo de exercício. Tudo que é na água, eles adoram. Essa é a Clara. A Clara ela teve problemas sérios no quadril e na coluna devido ao excesso de peso. Então, ela pesava aproximadamente 71 quilos e isso afetou o quadril dela de forma que ela teve que... ela já tinha um problema de quadril que foi muito agravado por esse problema de peso. Então, ela teve que passar por uma cirurgia para que ela conseguisse. E agora vai todo o processo de reabilitação. E a gente conseguiu emagrecer, perceba que agora ela tem uma cintura, ela tem, né, a cintura bem delimitada, apesar de não ter costelas aparecendo, que não é o ideal, ela está agora no ideal do score dela. Um cão grande, né, você percebe que ela tem a musculatura, porém um animal magro, com cintura adequado para o tamanho dela. Então assim, agora ela ainda está em fase de recuperação, ainda não anda, né, do jeito que a gente gostaria que ela andasse, mas já consegue andar. Ela chegou a ficar de cama mais de um mês por causa dessa cirurgia, teve sérias complicações. Então, e com esse agravamento sério do quadro, aí a gente conseguiu conscientizar de que esse animal não pode de jeito nenhum ser obeso ou ter um excesso de peso. Eu estou aqui com a dona da Clara, que vocês acabaram de ver, que está fazendo já o tratamento de fisioterapia. Ela era obesa e ficou magrinha. Você
teve um pouco da culpa dela ficar gordinha ou não? Que geralmente os donos dão aquelas coisas para comer, comida que a nossa veterinária já falou que não pode dar. Você dava para ela alguma coisa? Com certeza, ela comia muita fruta. Bastante. E petiscos, né, de cães mesmo. Porque a gente sabia que a alimentação de humanos faz muito mal. Então a gente sempre optou por fruta e petisco. E mesmo assim tivemos um resultado péssimo. A gente sempre associa o amor pelo animal ligado à alimentação. Então a gente acaba extrapolando um pouquinho, dá um petisco diferente, achando que essa é a maneira de demonstrar o nosso amor. Mas a gente está totalmente equivocado, porque o nosso amor é cuidar da saúde deles. Então procurar estabelecer o que é correto na alimentação, procurar seguir a embalagem da ração, onde fala a quantidade, e sempre procurar consultar o veterinário, porque ele é o profissional e a pessoa indicada, né, para estar cuidando do nosso bichinho. Nada de petiscos mais? Nada. Só ração? Só ração, está proibida. Esse é o Baby. Você quer ver? O Baby, ele é amputado, ele teve diversas cirurgias que combinaram numa amputação. Ele já é mais velhinho, ele teve problemas também de coluna, teve que passar também por cirurgias de coluna. E apesar de muitas recomendações, ele é um animal que está atualmente gordinho. A gente está tentando fazer esse esclarecimento para o proprietário de que é necessário o controle de peso dele. Então, ele tem muita dificuldade em andar por causa do peso dele. Perceba o outro que é magrinho, como tem muito mais agilidade. Verdade. E o Baby tem muita dificuldade, então ele não aguenta ficar muito tempo de pé justamente pelo peso. Ele, por ser um animal agressivo, a forma dos donos darem amor a ele é através da comida. Isso precisa ser mudado, porque isso está fazendo mal ao animal, porém isso é muito difícil. A gente tentar conscientizar a pessoa de que é necessário o emagrecimento para que ele consiga se locomover e diminuir os problemas que ele tem nas articulações e na coluna. Aí no caso dele, que tratamento você indicaria, no caso dele, para ele poder perder esse peso, tendo uma pata só traseira? No caso dele, é essencialmente o exercício na água, porque ele não suporta o exercício, uma caminhada, por exemplo, e principalmente a dieta. A dieta. Nesses casos, a dieta é essencial. E é cortar a ração? Não. Na verdade, existem rações específicas, porque se você simplesmente cortar a ração, você está cortando outros nutrientes também. Entendi. Então, por exemplo, nutrientes essenciais, como por exemplo proteínas, podem faltar na dieta dele e aí prejudicar o próprio rendimento no exercício. Então, existem dietas especiais para emagrecimento, ou então deve-se passar na consulta com um nutricionista veterinário para que ele faça uma nutrição caseira balanceada, rica em fibras e pobre em gorduras, que é o que vai balancear e fazer ele emagrecer. Os pontos que a gente percebe em um animal que está obeso. Então você percebe um acúmulo de gordura aqui na região do peito, as costelas você não consegue palpar, tem uma camada de gordura em cima das costelas, o abdômen abaulado, né, e muitas vezes tenso. Você não consegue palpar aqui as proeminências ósseas, tá? Você percebe aqui, ó, que tem uma dobrinha na base da cauda. Isso é um acúmulo de gordura. Então são indicativos de que o animal está com obesidade. Então aqui a gente já tem um animal em peso, né, ideal. Então você percebe que você não visualiza de cara as costelas, porém elas são facilmente palpáveis e identificáveis, tá? Você percebe que o animal tem uma cintura, né? Não tem acúmulo na base da cauda, nem na parte peitoral, né? Você consegue visualizar facilmente as estruturas. O abdômen, você consegue visualizar a curva aqui do abdômen, né? E você percebe que você nem vê costela e nem vê abaulamento, tá? Então essa é um padrão ideal de você conseguir para um animal ficar sadio, né? Ficar sadio, exatamente, ficar no peso ideal. E ainda mais assim, o legal é que a gente tem um animal amputado magrinho e um gordinho. Então assim, a agilidade... Mesmo sem uma patinha, ele consegue ser ágil. Consegue.
E a atividade do outro, né? Com obesidade. Olha lá. Oi, bebê. Oi, bebê. Vamos brincar, vamos brincar. Então essa é a Dana, ela tá aqui fazendo um pouquinho de esteira. Essa é a Dana, ela é um paciente muito especial. Ela tem problemas hormonais muito sérios, o que levaram ela a um quadro de obesidade. E também, junto com isso, apareceram os problemas cardíacos e um excesso de pressão, uma pressão alta, né, nos vasos, e o que fez com que o próprio cardiologista dela recomendasse os exercícios físicos. Então ela tinha 13,7 kg, o que é bastante para um animal lhasa da raça dela. Então a gente iniciou um processo, atualmente ela faz a parte de condicionamento na esteira seca, faz o parte de condicionamento na hidroterapia, que a gente vai mostrar, e além disso, exercícios em casa. Então em casa a gente fez o manejo da dieta, tá? A gente fez a parte de caminhadas que ela faz com a Dona, tá? Pequenas caminhadas, e já até está um pouquinho mais significativo. E ela faz também exercícios em casa de obstáculos e aumento de atividade, exercícios com a bolinha para incentivar ela a brincar. Ela era um animal que ficava parado, ficava com problemas. Bem sedentária. Bem sedentária. Então a gente começou a incentivar ela a se mexer bastante em casa. Era um animal que assim, quando os outros estimulam, ela brincava, mas o objetivo foi justamente aumentar essa quantidade de exercícios. Aqui, e ela tá indo bem. Tá indo bem. Aqui na esteira, ela anda um pouquinho e descansa um pouquinho. Tem que ter um ritmo meio controlado. Como a gente está fazendo o condicionamento dela e ela tem essa questão cardíaca, a gente faz um acompanhamento bem de perto com ela. Então a gente faz pequenas curtos, descansa, curto, descansa, curto, descansa. Tem um momento que ela faz mais seguidos. Então esses protocolos eles são individualizados. Justamente por isso tem que ser feito por um veterinário especializado, para que a gente consiga montar. Mas justamente por toda a questão cardiovascular dela, a gente faz esses protocolos mais parados. Então ela descansa um pouquinho, a gente pega um pouquinho pesado, descansa mais um pouquinho e a gente vai acompanhando a frequência cardíaca, a frequência respiratória durante todo esse trabalho. Justamente como deve ser em um programa de condicionamento, né? Não é fácil não. Ela tá praticamente com o dobro do peso ideal para ela, né? Isso, o ideal é que ela tivesse 5,5, assim, 6 quilos já estaria ótimo. Às vezes até uns 5 ia ser bom para ela. E para ela chegar no peso ideal, você acha que demora bastante fazer esse tratamento? Demora porque ela tem que perder 40% do peso dela. Então, assim, são meses de tratamento, né? A gente pensa, são 4, 5 quilos, não é muito, mas para ela é como uma pessoa de 100 quilos baixar para 60. É, bastante. É bastante, né? Pensa sempre assim, uma pessoa, por exemplo, ela tem 130, mas uma pessoa de 130 quilos, que tem que chegar nos 60 quilos. Então essa perda tem que ser em um ano, às vezes, bem gradual, para que seja saudável. A Dana, a gente viu que ela tá praticamente o dobro do peso ideal dela. A gente viu também que ela tem alguns probleminhas que ocasionaram esse excesso de peso dela. Mas além disso, a alimentação que ela tinha até então colaborou para isso? Não, a gente sempre deu a ração mesmo. A gente não é de dar coisa nada de fora, petisquinho, borda de pizza ou o que a gente está comendo. A gente nunca fez isso, né? Ela realmente tem esse corpinho gordinho por conta dessa disfunção que ela tem, desse problema de hiperadrenocorticismo, né? E devido ao excesso de peso dela, você observou na sua casa que ela teve algum tipo de dificuldade, por exemplo, subir uma escada ou algum tipo de exercício que ela tinha o costume de fazer antes, que ela acabou deixando de fazer por causa da gordura dela? A gente começou a notar ela, mas assim, realmente com maior dificuldade para subir uma escada, tudo como uma pessoa, como se fosse uma pessoa obesa que tem um pouco mais de dificuldade de fazer as coisas do que as outras. Em relação à Dana também, porque em casa os outros são magros, né? E só a Dana que tem esse biotipo maior, tal. Então a gente começou a notar isso diferente nela e aí a gente começou a procurar, fomos no veterinário, né? E fizemos os exames todos e detectamos esse problema nela. Foi dessa maneira que a gente descobriu que ela tinha essa disfunção
e isso que causava essa obesidade, esse aumento de apetite nela. A gente adequou a alimentação, porque como ela já tem essa obesidade, então a gente não podia entrar com uma ração muito com alta taxa de gordura, né? Então a gente alterou tudo sempre com a indicação da veterinária, né? Da própria fisioterapeuta que faz ela indica, olha, vamos colocar ela com uma nutricionista, passou por nutricionista, tudo. Então sempre com indicação veterinária, né? Não pode fazer nada assim sem o conhecimento de um profissional, né? A gente sempre segue o que o profissional manda a gente fazer. Essa é a aluna, ela tem um pouquinho de excesso de peso. Fica gordinha, aluna. Um pouquinho, ela tem então aquelas características que a gente comentou de não conseguir identificar as costelas, o abaulamento do abdômen, né? Um acúmulo de gordura aqui na região peitoral, na base da cauda também, a gente palpando, a gente consegue identificar. E o que aconteceu com a aluna é que devido a esse excesso de peso e essa sobrecarga, ela teve uma ruptura no ligamento cruzado cranial do joelho, né? E teve que então passar por procedimentos, e agora ela está com sequelas, ela não consegue apoiar direito a sapatinha, ela acaba tendo dor nesse joelho, acaba tendo perda de massa muscular. Então a gente está atuando aí em duas linhas, uma é tratando o joelho dela e no segundo lado aí tentando controlar a alimentação e aumentar a atividade física dela. Então, no caso, a gente trabalha com ela essencialmente na água, em hidroterapia, justamente porque ela não pode fazer aquela parte de exercícios, por exemplo, uma esteira seca, que acabaria prejudicando muito esse joelho que tem o ligamento lesionado. É que esses cachorrinhos de pequeno porte, eles costumam ter as patinhas super fininhas, mais sensíveis, né? Eu imagino que esse excesso de peso, na hora que, por exemplo, eles pulam, tem algum tipo de impacto, talvez cause isso com mais facilidade. Tem. Na verdade, assim, tanto a parte de pular muito, ou às vezes pular em camas, em sofás, subir e descer escadas, o piso liso, então eles escorregam muito no piso liso. Isso associado muitas vezes ao excesso de peso faz com que o ligamento não aguenta, né? O ligamento, ele não foi feito para aguentar esse peso e para correr no piso liso. Então é uma associação de fatores, né? Então você tem muitas vezes uma degeneração do ligamento até que ele se rompe, ou em alguns casos também traumático, né? O animal sai correndo, escorrega, tomba, vira de lado, não é mesmo? E aí acaba realmente ocorrendo essas rupturas de ligamento. São casos sérios, acabam prejudicando muito a qualidade de vida do animal, e é uma coisa que pode ocorrer às vezes dos dois lados, então torna-se muito grave a situação. Precisa de cirurgia na ruptura de ligamento? Precisa de cirurgia. Você precisa fazer a correção cirúrgica e depois trabalhar com fisioterapia. Marlene, a aluna tá aqui já no tratamentozinho. Agora me fala, o que aconteceu para ela ganhar peso? O que você dava para ela comer? E agora é triste, hein? Não, ela se alimenta, ela come a ração e peito de frango, cenoura, ela gosta muito de cenoura, peito de frango, de vez em quando uns pedacinhos de queijo, queijo branco. E ela come muito bifinho. Esses bifinhos, tal, aí ela adora. Eu acho que é isso que aí de manhã, como eu trabalho, eu saio de manhã, eu dou um pouquinho para ela que eu fico com dó de deixar. Quando eu volto no fim da noite, eu também brinco com ela tudo e dou os bifinhos. Então acho que isso que fez ela, a obesidade dela, né? Tomou bronca da veterinária já? Várias vezes. Várias vezes. E depois, assim, de tudo que aconteceu com ela está nessa recuperação, mudou a alimentação? Mudei, agora mudei a alimentação. Ela já come os seus bifinhos, não cortei direto, tá? Mas menos bifinho, queijo não dou mais. E ela gosta também de melão, melancia, fruta assim ela gosta, ela come bastante. Cenoura, ela gosta muito de cenoura ralada também. E agora passei também com a ração diet, que aí a doutora pediu para passar, então estou passando, ela está comendo a raçãozinha diet.
acho assim, a obesidade dela agora aumentou um pouco mais com isso, porque ela parou de brincar um pouco. Já não caminha tanto, sempre com a perninha encolhida, tudo, então isso atrapalhou um pouquinho também, aumentou mais a obesidade dela. É importante, então, cuidar da alimentação, né? Muito importante. É porque a gente vê o quanto ela sofreu com essa patinha. Aí teve que fazer a cirurgia, tudo. Foi tentado fazer um tratamento antes, que disse que tinha rompido, mas não tinha rompido os 2 ligamentos, então foi tentado fazer um tratamento antes, fizemos um tratamento antes, mas que nem a doutora falou, piso liso, e acho que ela brincando, minha casa é piso liso, escorregou e acabou rompendo mesmo, aí teve que fazer a cirurgia. O Novo Campo vai ficando por aqui. Hoje você recebeu várias dicas de como cuidar bem do seu animal e não deixá-lo chegar à obesidade, que faz muito mal para ele mesmo. Então fique ligado no seu bichinho. E nós se encontra no próximo domingo ao meio-dia. Espero por você. Um grande abraço e até lá!